Capítulo 4. Mestre, quando a superficialidade não é mais uma opção. Um grito se ouve dentro do hospital. Se você prestar atenção, perceberá que na verdade é um choro. Choro de alguém que saiu de um lugar confortável para estar perdida em um mundo desconhecido. A luz, o barulho, a temperatura, a mão que o segura, a mulher que sorri e chora, tudo é um grande mistério para uma criança recém-nascida. A partir desse momento, começa uma grande jornada de conhecimento. Esse bebê vai descobrir o sabor do leite, o carinho dos pais, a maciez da roupa, o cheiro da mãe. No seu desenvolvimento, ele vai aprender a andar, falar, amar, odiar, discernir o que é bom e o que é ruim. Enfim, quem não sabe de nada é convidado a conhecer tudo. Se pararmos para pensar, a vida humana é uma grande jornada do conhecimento, do nascimento à eternidade. Vivemos à luz daquilo que aprendemos. Nossos primeiros professores foram pessoas que nos chamavam de filhos. Não faça isso, menino. Era mais do que uma exclamação de uma mãe brava, era um ensinamento. Mais tarde, professores na escola ensinando a ler, a pensar em números, a interpretar o mundo. Isso sem falar nos amigos que, sem perceber, nos ensinaram a ver a vida de outra forma. Parece que é possível resumir o mundo em duas palavras: ensinar e aprender. No histórico do conhecimento de cada ser humano existe uma interdependência de pessoas. Não se caminha na estrada do conhecimento de forma solitária. A estrada que pisamos já foi pisada antes, por meio dos livros, dos programas de televisão, dos artigos, dos filósofos. Acabamos encontrando guias que nos conduzem nesse longo caminho. Não nascemos em um mundo que é vazio de conhecimento como uma folha em branco. O orgulho de muitos é achar que são os únicos contribuintes do conhecimento. Os gênios da matemática tiveram de aprender a contar os números que alguém já havia descoberto. Os grandes escritores tiveram que aprender a juntar as letras. Por mais nova que uma ideia possa ser, ela depende de uma ideia pré-existente. Quando entendemos isto, percebemos a importância do papel do professor na construção do conhecimento. Como o maior professor do universo, Deus quer nos ensinar de uma forma pessoal. Uma das principais maneiras pelas quais ele faz isso é através de outras pessoas. Por essa razão, Deus concedeu o dom ministerial do Mestre, Efésios 4:11. Um dos maiores títulos pelos quais Jesus era chamado enquanto esteve aqui na terra era o de Mestre. Sua liderança estava atrelada à sua capacidade de ensinar. O que era mais reconhecido pelas multidões não era o seu poder, mas a sua pedagogia. As pessoas o chamavam de mestre porque o ensino era uma das principais marcas do seu ministério terreno. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Lucas 19, 47. Assim percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, 22. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia no seu ensino. Marcos 4, 2. Esta ênfase no ensino nos indica que o maior propósito de Jesus não era apenas atender necessidades. Seu propósito não era apenas libertar, mas ensinar o homem a andar em liberdade. Não era apenas curar os enfermos, e sim instruí-los a viver uma vida saudável. Não bastava dar o peixe, Jesus ensinava as pessoas a pescar. Seu propósito não era atender a clientela, eram formar discípulos. Ele mesmo disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo que for bem ensinado será como seu mestre. Lucas 6,40. O discípulo é alguém que aprende os ensinamentos do mestre para assim se tornar capaz de instruir os outros. Na grande comissão feita a todo cristão, somos instruídos a ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, palavra grifada, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Por meio do discipulado, todo crente tem a responsabilidade de ensinar o que aprendeu de Cristo, como veremos em detalhes no último capítulo deste livro. Porém, Deus escolheu algumas pessoas para o ofício de mestre. Embora alguns pastores possam também ter o dom ministerial de mestre, nem todos
são mestres. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Embora o conectivo e crie ambiguidade, percebemos à luz do contexto geral das Escrituras a distinção clara entre o chamado de mestre e de pastor, Atos 13:1, Romanos 12, 7 e 8, 1 Coríntios 2, 28 e 29. Por isso é fundamental entendermos as características do mestre. Subtítulo: Característica do mestre. Além de alguém que tenha um chamado ministerial de mestre, possui de Deus um forte desejo de aprender, a estudar e uma facilidade de se aprofundar e ver detalhes naquilo que estuda. Embora o desejo de aprender deva ser comum a todos os cristãos, o mestre parece não se contentar com outro lugar que não seja a profundidade. Ele se delicia em passar horas lendo, pensando e estruturando ideias. Os livros são seus companheiros constantes. Quem tem um chamado de mestre precisa entender que seu trabalho está muito mais ligado aos livros do que às atividades operacionais de um ministério. Quando o mestre não consegue se isolar a fim de estudar, sente um profundo senso de frustração, isso porque o que irá dizer está intimamente ligado ao profundo conhecimento que adquiriu. As Escrituras nos falam de um mestre chamado Apolo. Ora, chegou a Éfeso, certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Atos 18, 24 e 25. A Bíblia o chama de eloquente. Eloquente em grego é logios, que significa alguém fluente, um homem de letras, por derivar de palavras logos, ideias, pensamento, raciocínio ou discurso, traz a ideia de alguém que pensou muito, por isso tem muito a dizer, ou de alguém que fala muito bem de um determinado assunto. Hoje em dia, a palavra eloquente acabou expressando apenas a questão de forma com que se fala e não o conteúdo do que foi dito. Porém, a verdadeira eloquência não é um belo discurso vazio. Na verdade, a definição nos aponta a alguém que só fala bem porque pensou muito sobre aquilo. Por isso, que um pouco adiante no texto diz também que ele era instruído no caminho do Senhor, instruído no grego, katechemenos, derivado do verbo kataechel, que significa ecoar dentro ou recuar. O mestre é alguém que, por meio do estudo e da meditação, tem verdades ecoando dentro dele. É interessante que o eco é uma repetição de uma voz, ou seja, o instruído é alguém que ouve a voz da Escritura e continua ouvindo esse som. Não é incomum ver que o mestre terminou seu período de estudo, mas dentro do seu coração o estudo continua a acontecer. A voz da Escritura parece nunca se calar no coração do mestre. No entanto, Kataechel também transmite a ideia de recuar. Na verdade, o mestre possui a habilidade de Deus de transmitir aos ouvintes o que ecoa dentro dele. De forma preciosa, existe uma transmissão de eco. É comum ver na plateia de um mestre pessoas refletindo, pensando. Quando a voz do mestre se cala no auditório, ela continua ecoando no coração dos ouvintes. Por isso que no ambiente do ensino existe a atmosfera de reflexão e da revelação. Quando Jesus ensinava, muitas vezes ele instigava seus discípulos a pensar na didática de Cristo. Vemos muitas perguntas em vez de apenas afirmações. Certa vez ele perguntou aos discípulos quem o povo dizia que ele era. Depois, em vez de bater no peito e dizer quem era, pergunta quem os discípulos achavam que ele era. Pedro responde que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo. Logo, Jesus reconhece que não foi carne nem sangue que revelaram isso a Pedro, mas o Pai. Mateus 16, 13 e 17. Observe a sequência: pergunta, reflexão e revelação. A pergunta instiga a reflexão e a reflexão gera ambiente para a revelação. O mestre parece sempre estar a instigar os seus ouvintes a pensar.
Ele não chega apenas com afirmações prontas, ele conduz as pessoas a tirarem suas próprias conclusões. Uma das palavras para ensinar em hebraico significa literalmente fazer alguém sábio. Procede do verbo sakal, ser sábio, sábio, que deriva do verbo que significa ver, observar e enxergar. Ensinar é fazer as pessoas verem. Esse verbo descreve o processo pelo qual alguém é habilitado a ver por si mesmo o que nunca antes havia entrado no campo intelectual ou físico de sua consciência. Talvez você, leitor, tenha ouvido alguma vez o ensino através de um mestre. Enquanto ele falava sobre um texto que você já tinha lido inúmeras vezes, percebeu vários detalhes e tesouros que você nunca havia entendido. O que antes parecia invisível se tornou visível. O ensino é como luz que põe para fora verdades que estão escondidas. Para alguns, a Bíblia é como um quarto escuro. Eles olham para ela, mas não conseguem enxergar nada. O ensino, então, vem para iluminar e mostrar que aquele quarto escuro é, na verdade, uma sala do tesouro. Por isso, uma pessoa que abriu seu coração para o ensino da palavra de Deus recebe discernimento. Ela é capaz de distinguir o que é bom, o que é ruim, discernir a vontade de Deus, perceber enganos das trevas e assim andar à altura da palavra. Jesus, quando estava no caminho de com dois discípulos, Emaús, com dois discípulos, fez questão de ensinar, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, 27. No meio da tristeza e frustração dos discípulos com a morte de Jesus, o mestre não se revela rapidamente. Ele poderia simplesmente ter identificado e todo aquele sofrimento terminaria, porém, uma manifestação sobrenatural sem entendimento seria só uma experiência. Uma experiência nos marca hoje, mas um ensinamento firma para o amanhã. A experiência nos emociona, o ensinamento nos traz segurança. A igreja e vida de Pedro não estavam baseados numa experiência, mas em um entendimento. Mateus 16, 18. Foi a revelação de Cristo que Pedro entendeu, que se tornou a pedra, a rocha que dá firmeza e segurança para a igreja. Jesus privilegia o ensino antes da experiência para que a igreja não tenha apenas uma marca, mas um fundamento. Claro que Deus também quer nos dar experiência. Tanto Pedro quanto os discípulos no caminho de Emaús tiveram uma experiência depois do ensino. O que enfatizamos aqui é que uma vida cristã sadia está alicerçada no ensino e não apenas na experiência. Após toda a explicação e ensinamento que o mestre trouxe aos discípulos que caminhavam com ele, percebemos o resultado. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu diante deles e disseram um para o outro: Porventura, não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falavam? O que nos abria as Escrituras? Lucas 24, 31, 32. Grifo na palavra abria as Escrituras. A palavra final do texto nos diz que Jesus abria as Escrituras. No entanto, vale ressaltar que Jesus não está com os rolos em papiro do Antigo Testamento. Na verdade, Jesus está abrindo o entendimento das Escrituras por meio do ensino. O que é mais fascinante é pensar que a mesma palavra usada para abrir as Escrituras é usada também para indicar que os olhos dos discípulos foram abertos. Essa palavra abrir em grego é dianoigo, que significa abrir pela divisão ou fragmentação, abrir completamente, ou que estava fechado. Abrir a mente ou a alma de alguém, fazer com que compreenda algo, despertar em alguém a faculdade de entender ou o desejo de aprender. Quando Jesus abriu as Escrituras, ele abriu os olhos dos discípulos. Progressivamente, o mestre dividiu o conteúdo das Escrituras de forma fragmentada. Foi trazendo com que eles compreendessem o que estava escrito nelas. Debaixo dessa exposição, o coração deles começou a arder a ponto de despertar neles a faculdade de entender. Por isso, não foram
os olhos físicos que se abriram, mas os olhos do entendimento, os olhos da alma. Esta é a dinâmica do ministério do Mestre: abrir as escrituras e queimar os corações a tal ponto que o fogo interior ilumine os olhos do entendimento de cada ouvinte. Jesus repreendeu os mestres da lei por não fazerem isso. Ai de vocês, mestres da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram o que estavam prestes a entrar. Lucas 11, 52. A chave traz simbologia do acesso. Quem tem a chave de uma porta pode entrar por ela. O mestre tem acesso ao conhecimento e precisa adentrar, se aprofundar nesse conhecimento. Não só isso, mas também precisa fazer com que os outros entrem por essa porta. É muito triste pensar que as pessoas não estão usufruindo dos tesouros do reino de Deus porque alguns mestres resolveram esconder a chave do conhecimento que leva a esses tesouros. Muitos elitizaram o conhecimento por meio de uma intelectualização exacerbada das verdades da palavra de Deus. Sua extrema preocupação com conteúdos levou a desprezar a forma de trazer o conhecimento aos ouvintes. O verdadeiro mestre tem preocupação em estudar e se aprofundar na Bíblia, mas também pensa uma forma mais acessível de levar esse conhecimento aos outros. Conteúdos e didáticas se beijam no ministério do mestre. Jesus era profundo em todos os seus ensinamentos, mas os expunha de forma simples. Ele ilustrava seus sermões com itens presentes no cotidiano de cada pessoa com qual ele falava, como semente, fermento, videira, jugo, ovelhas e tantas outras. Sua preocupação não era apenas ter conhecimento para ele, mas dar as chaves do conhecimento a todos que quisessem conhecer. Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com pessoas que sabiam muito, porém não conseguiam transmitir a sabedoria que possuíam. Em suas aulas ou palestras, todos ficavam admirados com o conhecimento delas, mas continuavam ignorantes quanto ao mesmo. Sem a didática, o saber gera admiradores, não aprendizes. Precisamos de um equilíbrio entre a forma do conteúdo, entre forma e conteúdo. Muitos têm facilidade para o conteúdo, mas certa deficiência na forma de passá-lo. Outros vivem a situação inversa. Isso é natural. O problema é que muitos mestres não investem e melhoram no que são deficientes, mas tentam compensar na área que tem mais facilidade. Quem tem conteúdo tenta compensar a deficiência na didática, mas apenas com mais aprofundamento. Quem tem pouco conhecimento tenta amenizar com uma boa didática. Quando o conteúdo e a didática se encontram no ministério do mestre, usamos chave do conhecimento para aprofundarmos a palavra de Deus e levarmos aos nossos ouvintes para essa mesma profundidade.